Ok, queridos irmãos, muito boa noite. Que Deus esteja nos abençoando em mais uma ocasião onde juntos, ainda por enquanto à distância, mas ainda assim podemos adorá-lo. Eu aqui com a minha família, você aí com a sua. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de refletirmos e meditarmos um pouco nessa noite nas Escrituras Sagradas. O horário não é o nosso habitual, mas também nos dias de hoje horários não são uma coisa muito, não sei como dizer, mas não é a mesma coisa, né? A agenda está um pouco estranha. Até porque hoje também foi um dia de atividade gloriosa de serviço ao Senhor, o que também trouxe um pouco mais de cansaço físico. Hoje tivemos a oportunidade e aproveitamos a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, servindo as pessoas, levando o pão físico e o pão da vida. Pedimos as suas orações pela comunidade de São Benedito, na cidade de Acarape, onde estivemos nesse dia de hoje, manhã e uma parte da tarde, distribuindo esses pães, o pão físico e o pão da vida. E tivemos excelentes oportunidades de testemunhar do amor de Cristo para jovens, adultos, crianças, orarmos com várias famílias. E eu sei que é fácil, muito fácil, para nós criticarmos um momento como esse. Talvez dizermos, talvez pensarmos, mas num momento de aflição como esse, todo mundo quer ouvir sobre o Senhor, recebendo uma cesta básica também, todo mundo aceita ouvir o Evangelho. Bom, se essas são as suas acusações ou argumentos, lamento. Eu quero aproveitar cada oportunidade que o Senhor me der para falar do seu amor e socorrer como eu puder as pessoas. Quando eu precisei de socorro, o Senhor me socorreu por meio do seu povo. O Senhor me deu alento espiritual, mesmo quando eu não queria. Lembro-me muito bem de como o Senhor me atraiu para o Evangelho. Tudo que eu queria era jogar bola. Assim como hoje, talvez tudo que as pessoas querem é uma cesta básica. Mas no final das contas, é a vontade de quem que conta? Eu descobri e aprendi que não é a minha que conta no final. Tudo que eu queria era jogar bola, jogar futebol na Igreja Bíblica do Gereissati 1, no ano de 1993. Era o que eu queria. E olha só o que foi que deu. O Senhor Deus fez a sua vontade sobrepujar a minha. Então eu estou em paz com isso. Evite argumentações, desculpas e sirva, aproveite as oportunidades. Você nunca sabe exatamente o que o Senhor vai fazer usando a sua ação evangelística. Conte com a vontade do Senhor. Na noite de hoje, nós iremos simplesmente refletir e meditar nas Escrituras Sagradas, estimular-nos à fé e à boa obra do Evangelho. Vamos orar e depois abrir as Escrituras Sagradas. Oremos. A propósito, estou aí hoje com a camisa de Moçambique, para lembrar de orarmos por aquela nação irmã, nação africana, onde temos irmãos e irmãs em Cristo e devemos lembrar de orar por eles também. Temos pessoas muito próximas a nós. Aliás, estou vendo que a Milva está nesse momento acompanhando. Um abraço, minha querida. Temos essa jovem que é uma alegria para o nosso coração, junto com a Rolanda, que conheceram o amor e o Evangelho de Cristo debaixo do ministério que o Senhor tem nos dado aqui, ali em Redenção.
Temos também pastor Mouzinho, Ailda Helene, missionário Márcio e irmãos em Cristo naquela nação. Lembremos de orar por eles também. Oremos então. Senhor nosso Deus, esse momento temos separado para meditar nas Escrituras, tanto com a família do lar, como a minha está aqui agora comigo, como também com a família da fé. E uma boa parte dela já está presente por meio dessa rede social. Peço a Deus a sua bênção para cada um de nós, para cada uma de nossas famílias, onde quer que nos encontremos. Pedimos que abençoe, a Deus, a Igreja Bíblica em Redenção. Pedimos que abençoe o bairro ali São Benedito em Acarape, que hoje foi semeado com o Teu Evangelho. Pedimos a Deus querido pelo Brasil. Pedimos a Deus por Moçambique. Tenha compaixão, ó Deus querido, dessas nações. Proteja o seu povo. Abençoe essas nações, nossas lideranças. E ajude a Deus que o teu povo não tema. Que o teu povo seja cauteloso por causa da sabedoria, por causa da prudência. Mas que o teu povo não se esconda por causa do medo, por causa do temor de qualquer coisa que seja. Peço-te que nos alimente agora por tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria meditar com os irmãos do Salmo 44. Abra sua Bíblia no Salmo 44. O Salmo 44, ele é escrito muito provavelmente no meio de um conflito. Provavelmente muito dentro de um conflito ou logo depois de uma grande derrota que o povo de Israel sofreu. No meio de uma situação de catástrofe, de tristeza, de dor, de uma derrota sofrida pelo povo de Deus. E esses dias nos sugerem, claro, pensarmos como é que a gente deve reagir em meio a situações de aflição, de apreensão, de algum aperto. Como é que o povo de Deus reagiu a isso? E em meio às reações dele, o povo de Deus, o que podemos aprender de como nós devemos reagir nessas situações hoje? O Salmo 44 vai nos ajudar muito nessa perspectiva. Acompanhe comigo, por favor, a leitura do Salmo 44. Eu vou ler todo. São 26 versículos e lendo adequadamente não se demora muito. Vamos ler, acompanhe e lembre-se, é um momento de adoração. Não é uma live de quem está querendo curtidas. Não é uma transmissão atrás de seguidores. Não, é um momento de adoração ao Senhor. Então esteja acompanhando com o mesmo espírito. Salmo 44. Apelo por auxílio divino. Ao mestre de canto dos filhos de Corá. Salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva.
pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tornam por seu despojo. Nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus? Ele que conhece os segredos dos corações? Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém. Que salmo precioso, que lições preciosas eu tiro para a minha vida nesses dias nos quais estamos vivendo. Observemos bem esse salmo. Primeiro, o salmo nos chama a atenção para a lembrança que o salmista tem em meio às lutas do presente. Ele nos chama a atenção para refletir sobre as vitórias de um passado distante. É o que ele fala nos versículos 1, 2 e 3. Em meio às lutas que eles estão vivendo agora, eles trazem à memória aquilo que pode lhes dar esperança. E eles vão lá atrás, voltam ao passado. Verso 1, 2 e 3 diz: o que ouvimos dos nossos pais, eles nos contaram sobre como o Senhor arrasou com as nações, desapossaste as nações, e nós sabemos que não foi o nosso braço, não foi a nossa força, foi o Senhor que fez isso. Amados irmãos, tenho insistido nisso, não só eu, mas tenho insistido que o povo de Deus não perca de vista quem é o Senhor, o que Ele já fez. Isso serve de estímulo para a fé, para sabermos o que Ele vai fazer. O Senhor nunca perdeu uma batalha, mesmo quando parece. É simplesmente Ele nos permitindo aprender por meio, às vezes, da disciplina, às vezes do castigo, às vezes da impressão de derrota. O povo de Israel
levava em consideração isso. Isso era uma constante no povo de Israel. Que seja para mim e para você também, irmãos. Não esqueça quem é o Senhor, o que Ele já fez. Lembre, traga à memória o que nos traz esperança. Traga à memória os tempos em que o Senhor cuidou de você em meio a outras aflições. Isso estimula a fé. Isso fortalece o espírito e anima a alma. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria é estimulada pelo que o Senhor faz por nós, pelo que Ele fez por nós, pelas vitórias já conquistadas anteriormente. Use esse tempo para isso. Construa, entre aspas, altares de gratidão. É uma coisa bacana. Conheci um pastor que ele tinha uma prateleira em sua casa, onde ele guardava objetos que lembravam momentos marcantes na sua vida. Então pense nisso. A Bíblia nos reserva alguns exemplos disso, didáticos para o nosso aprendizado. Por exemplo, que tal guardar, fazer uma prateleira de lembranças, de advertências, de coisas boas ou coisas para se ter cuidado? Eu não fiz isso ainda, tá certo? Fisicamente, tenho na minha memória. Mas eu às vezes penso em fazer, por exemplo, que tal o desenho de um galo? Olhando para as Escrituras, quando penso em um galo, o que eu deveria lembrar? Traição. É imediato. Cuidado para não trair o Evangelho, para não trair os valores do Evangelho. Então construa. Eu poderia colocar uma bola, porque era o meu interesse, era jogar bola. E o Senhor, sabendo das minhas fraquezas, dos meus interesses, Ele usou o meu interesse por futebol para me atrair para ouvir o Evangelho. Pois na Igreja Bíblica do Jereissatium, naquela época tínhamos uma atividade todos os sábados à tarde de futsal, mas só jogava quem assistisse o devocional. E foi assim que o Senhor me atraiu. Por meio dos meus interesses carnais, materiais, físicos, o Senhor me atraiu pelo seu interesse eterno. Então traga à sua memória coisas que o Senhor fez na sua vida. Isso estimula a fé, isso anima a alma, especialmente em momentos como esse. Portanto, o Salmo 44, versos 1, 2 e 3, o povo de Israel traz à sua lembrança um passado distante para lembrar o que Deus sempre fez por ele. Depois, versículos 4 até o 8, eles vão lembrar de um passado próximo. Primeiro eles lembram das lutas dos seus antepassados. Mas agora do versículo 4 ao 8, eles vão lembrar das lutas que eles mesmos experimentaram e eles mesmos venceram. Amados, não somente volte atrás para lembrar o que o Senhor fez lá atrás contigo, mas na sua memória próxima. Lembre-se o que o Senhor fez por você. O que o Senhor fez por você no mês passado. Esse é um grande exercício de gratidão que nós costumamos esquecer. Nossa memória, nós temos é Alzheimer, não é? Que falta a memória? Alzheimer, por aí vai. Nós temos um Alzheimer espiritual terrível. Nós esquecemos facilmente do que o Senhor fez por nós. Nós clamamos ao Senhor, nós suplicamos ao Senhor, o Senhor nos responde, mas aí nós esquecemos. Exercite a sua memória o que houve no mês passado. A impressão que temos nos dias atuais é que tudo o que tem acontecido é coronavírus, não é? Mas não é não. Mês passado não tinha isso. Pelo menos não tinha quarentena. Tinha o tal do corona já, mas não tinha quarentena. Então parece que agora tudo que existe é quarentena. Isso não é verdade. Lembre-se, lembre das congregações, das reuniões há um mês atrás. Lembro-me da alegria de ir até a redenção, passar por Acarape, levar os irmãos, servi-los com o amor que o Senhor nos tem dado. Lembro-me das dificuldades enfrentadas no trato com ovelhas, de ter que tratar com lágrimas e orações e podermos vencer.
Lembro-me das lições que o Senhor nos tem dado. Pense nelas. Não somente as vitórias antigas. O nosso Deus, o Deus que operou grandes bênçãos com os antepassados da fé, com Abraão e seus descendentes, com o povo de Israel, é o mesmo que está operando hoje conosco. O mesmo, absolutamente o mesmo. Estimule a sua memória. Isso vai trazer confiança, além de gratidão. Portanto, o Salmo 44, do verso 4 ao 8, eles lembram do seu passado recente. Agora, nos versos 9 ao 16, nesse salmo, eles vão atentar para a amargura do momento, para o presente doloroso que eles estavam vivendo. Eles estavam enfrentando um momento de dificuldade. Nós também estamos, é um bom momento para refletir nisso. Ele diz no verso 9: agora, porém, nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não saís com os nossos exércitos. O salmista está dizendo: Senhor, tu abençoaste os nossos antepassados e eles venceram. Há pouco tempo tu nos abençoaste e nós vencemos. Mas agora, nesse momento, tu nos abandonaste. Nós agora não temos mais a sua presença, o Senhor não sai mais com os nossos exércitos, por isso a gente acabou de sofrer uma derrota, porque entendemos que sem o Senhor a gente não consegue vencer. O Senhor tem nos feito ser uma vergonha, verso 13, um opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Estão zombando de nós, meneiam a cabeça zombando de nós. Era a aflição que eles estavam passando. Nós nos tornamos ditado para as nações. Ditado é piadas. Viramos motivo de piada para as nações. Ditados populares de escárnio para as nações. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Era esse o sentimento do povo de Israel. O que nós estamos vivendo hoje, hein, irmãos? Não podemos congregar no nosso prédio. Não acho que isso seja vital, o prédio. Congregar, sim. Por isso temos feito em pequenos grupos, respeitando certas restrições. Mas será que isso não nos traz um bocado de vergonha? Hoje, enquanto evangelizávamos lá em Acarape, fui abordado por um homem que tem levado uma vida muito longe de Deus, uma vida de crime, e ele fez essa pergunta: onde estão as igrejas, pastor? É claro que na mente dele, igreja é aquele prédio. Mas ele foi além disso. E dizendo: cadê as igrejas que não estão pelo menos nas ruas, nas casas? E graças a Deus, dessa acusação eu pude facilmente me defender. Eu disse: aqui está a igreja. Eu não posso responder por outros, mas essa vergonha eu não tenho. Aqui está a igreja para te falar do amor de Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, como está a sua vergonha? Será que às vezes Deus não nos permite passar algumas situações de envergonhamento para aprendizado? O povo de Israel passou vergonha nas suas aflições. Será que não é o que nós precisamos experimentar um pouco hoje? Será que não devemos nos sentir envergonhados de que a nossa vida cristã se limita a uma caminhada de casa a um prédio que nós equivocadamente chamamos de igreja? Se a sua vida cristã se limitou a isso, e hoje então você não está conseguindo viver uma vida cristã, pois não tem um prédio para você congregar, para você viver a sua fé cristã, em nome de Cristo, suplique a Ele por vergonha, porque é vergonhosa a sua fé.
se a sua fé, ela se limita, ela se explica numa caminhada 1 ou 2 vezes por semana para sair de casa até um prédio chamado igreja, peça a Deus que lhe dê vergonha. Peça, porque está errado. Se você não se envergonha disso, você está insensível para com as coisas de Deus. Há pessoas que têm limitações, sim, e isso deve ser respeitado. Mas se não há fatores limitadores, questão de saúde, de fato, e você não tem vivido a fé, nem sequer aproveita as redes sociais para manifestar esperança para as pessoas, postar um texto bíblico, colocar uma música reflexiva, trazer às pessoas uma lembrança de confiar em Deus, peça a Deus que lhe traga vergonha. E será uma grande bênção para você. O povo de Israel experimentou isso em algumas ocasiões. E não é que Deus se afastou do povo não, como o salmista está dizendo. O Senhor é fiel e quando Ele diz que vai estar com o seu povo, Ele está. Mas mesmo quando Ele está, Ele muitas vezes cruza os braços e deixa que o seu povo sofra algo, sofra uma derrota, uma dor, uma disciplina, para aproveitamento. Eu repito, eu creio no Deus soberano. O que isso significa? É que Ele governa absolutamente tudo, todas as coisas, em todo momento. Eu não sei explicar tudo, mas eu estou em paz com isso. E com isso eu estou dizendo para minha alma, e aceito isso plenamente, e prego isso, porque é isso que as Escrituras nos dizem, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, se Ele é soberano, esse coronavírus não pode ser acaso. Deus está usando isso para manifestar a sua glória nas nações. Eu não sei como está sendo na sua vida, na sua casa. Eu sei como está sendo na minha vida e na minha casa. E no meu ministério. Tenho procurado, sim, para a glória do soberano, usar essa situação para glorificar Ele. Tentando conduzir a minha família mais próximo do Senhor. E sendo útil àqueles que estavam encarcerados na dureza dos seus corações, por não terem tantas necessidades, o Senhor quebrou as grades, escancarou as necessidades, abriu as portas das casas. E 2 vezes por semana, ultimamente, pelo menos, eu estou nas comunidades, socorrendo com o pão físico e levando o pão da vida. E grandes oportunidades têm surgido. Você já parou para pensar como está o seu vizinho? Já procurei sondar também dos meus. A quem eu posso socorrer e usar isso como oportunidade de lembrar do amor de Cristo? Ou você está com tanto medo, está tão enclausurado nessa quarentena, que está com dificuldade até de aproveitar as oportunidades para manifestar o amor do Senhor. O Senhor fez com que o povo de Israel experimentasse em meio às lutas vergonha. Talvez é o que Deus quer fazer com muitos de nós, nos envergonhar. A vergonha ela tem dois efeitos. Ela tem um efeito naqueles que são sérios e outro efeito naqueles que não são. A vergonha na vida das pessoas que não são sérias é que torna elas cada vez mais sem vergonha, no pior sentido da palavra. Elas se tornam cada vez mais insensíveis, desavergonhadas. Mas a vergonha na vida de pessoas sérias, ela traz arrependimento. Ela traz pesar, tristeza pela falta de atitude correta. É isso que Deus espera do seu povo, quando Ele permite que o seu povo passe vergonha.
A atitude que o Senhor espera é essa que o povo de Israel, em meio a essa vergonha, tiveram. Versículo de número 17 até o 22. Em meio a essa dor e aflição, o povo manifestou uma fé inabalável. Uma fé que não depende das circunstâncias. É isso o que o Senhor quer fazer conosco em meio a todas as aflições. É trazer questionamento e mudança. É trazer arrependimento por meio dessa vergonha, por meio dessa dor, aflição. Não é desejo do Senhor só nos causar dor por dor. Ele não é sádico. Versículo 17 diz: tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Oh, meus irmãos, ó Igreja de Cristo, ó Igreja de Redenção, irmãos de Acarape, do Timbó, do Vila ou qualquer outro que está acompanhando, irmãos, tudo isso nos sobreveio. Essa quarentena forçada, as lutas que temos enfrentado. Um irmão querido, um irmão das nossas igrejas que hoje pediu oração, pois a esposa foi diagnosticada com o coronavírus. Tudo isso nos sobreveio. Dificuldades alimentares, falta de emprego, crise política. Tudo isso nos sobreveio. Prédios fechados, sem poder nos reunir juntos, todos como amamos, como devemos desejar. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti. Você pode dizer isso? O que significa não nos esquecemos de ti? Significa mantemos a confiança, pois sabemos quem tu és. Nós não esquecemos o que tu fizeste com os nossos pais. Nós não nos esquecemos o que tu já fizeste conosco, as vitórias que nos deste. Então essa situação que estamos passando agora, a desaprovação desse momento, a angústia desse momento não é forte o bastante para nos fazer esquecer quem tu és, Deus. Não é. Não é. Não nos esquecemos de ti. E por não nos esquecermos, nós não seremos infiéis à tua aliança. Essa tem que ser a nossa atitude. Essa é a atitude esperada de quem conhece ao Senhor. O desespero, aquela ansiedade que traz pecado, aquela preocupação que foge ao limite e vira pecado, não tem espaço, não pode ter espaço num coração que mesmo em angústia não esquece do Senhor. Clame ao Senhor por forças. A fé que tu tens, tenha para ti mesmo, ou seja, cada um tem um nível de fé, um amadurecimento mais profundo, mais alto, mais robusto, cada um. Então peça ao Senhor que amadureça a sua fé, que fortaleça a sua fé em meio a essa situação. Que tire de você o medo, o pavor, o desespero, a ansiedade. E diga ao Senhor: tudo isso me sobreveio, Senhor. Entretanto, não me esqueci de ti e não fui infiel à tua aliança. O salmista está falando da aliança veterotestamentária, da aliança antiga, aliança mosaica, aliança do Velho Testamento. Mas e nós? Quando usamos um salmo como esse, reflexivo, a que aliança nós nos referimos? Se o salmista se refere à aliança da lei, o pacto da lei, imagina que segurança não deveríamos ter nós que confiamos na aliança do sangue de Cristo, na aliança feita na cruz, aliança onde o próprio Deus desceu, não feita por homens, nem por anjos,
mas pelo próprio governante do universo, que subiu na cruz por mim e por você, e não deixou o trabalho por realizar. Antes disse: está consumado, está feito, definitivamente está concluído. Aguente-se, irmão, aguente-se, irmã. Aquele que fez a aliança é fiel para nos sustentar em meio a qualquer tempestade. Ele é o que governa os ventos e os mares. Lembra? Há poucos dias falamos. Ele controla ventos e mares. Ele controla demônios, enfermidades, a vida e a morte. Nada foge ou escapa ao seu poder. Descanse no Senhor. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti. Guarde isso firmemente no seu coração. Verso 18: não nos tornou atrás o nosso coração. Senhor, essas aflições não vão fazer o meu coração voltar à minha antiga vida, à minha antiga fé. Não vão me levar à desconfiança do passado. Não vão me levar à falta de fé que eu tinha. Não vão me levar a desespero que eu tinha. Não nos tornou atrás o coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Não permita que o inimigo lhe engane, que essa situação lhe prive da confiança em Deus. Um coração lavado no sangue do Cordeiro não volta atrás. Não volta atrás. Alegre-se em meio às aflições. Depois de constatar sua fé firme em meio às aflições, o salmista então faz uma oração ousada, versículo 23 até o 25. Na verdade até o 26, mas eu quero deixar o 26 por último. 23 ele diz: desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó e o nosso corpo como que pegado no chão. O salmista aqui está orando como homem, pecador que é, sendo franco e honesto. O Senhor não dorme, o Senhor não se esquece, não dormita, não cochila o guarda de Israel, diz a palavra. E a palavra diz que Ele é aquele que sabe de todas as coisas, é onisciente, portanto Ele não esquece. Mas aqui é um homem se derramando em oração perante Deus, uma admissão de fraqueza. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, a impressão que eu tenho é que o Senhor está dormindo, a impressão que eu tenho é que o Senhor está esquecendo de mim. Acorda, Senhor, não te esqueças de mim. Isso é oração ousada, sincera, como uma criança clamando ao seu pai, sinceramente, francamente, desnudadamente, sem palavras bonitas, sem floreios teológicos. Você já viu aquela pessoa que ora assim? Senhor, eu sei que tu não te esqueceste de mim, pois a teologia diz que o Senhor é onisciente, é onipresente, é onipotente. Portanto, crendo nessa doutrina, não está dizendo inverdades, é verdade tudo isso, mas é muito floreada. Sabe qual a oração que agrada o Senhor? É aquela que é um coração aberto, admitindo suas fraquezas. Aquela como Jesus Cristo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. No entanto, faça-se a tua vontade. É a oração de Abraão clamando pela família de Ló. É a oração de Jacó agarrado ao anjo: só te largo se me abençoares. Oração sincera é o que agrada o Senhor, sem floreios, sem enfeites. Aqui estou eu, Senhor. Eu tenho a impressão que tu está dormindo, Senhor. Eu tenho a impressão que o Senhor esqueceu de mim. Senhor, acorda.
Senhor, traga à sua memória o seu amor por mim. Clame ao Senhor. Em meio a tudo isso, clame ao Senhor. Inclusive, peça um coração que lhe ajude a, quando isso tudo passar, que não venha a se esquecer do Senhor. E o final dessa oração, para mim, é marcante demais. Por dois motivos. Salmo 44, verso 26. O final da oração, onde eu me dirijo para terminar. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Charles Spurgeon, comentando este salmo, ele diz: o salmista faz um pedido de salvação. Ele diz: resgata-nos, redime-nos. É a palavra para salvação, é uma das palavras para salvação. Ele está pedindo por socorro, por salvação, está clamando ao único que pode salvar. E o salmista usa um argumento que eu chamo de argumento inargumentável. Não tem como rebater esse argumento. Qual é o argumento? Resgata-nos. Por quê? Por amor da tua benignidade. Ou seja, por sua misericórdia. Irmãos, a maioria de nós sempre ora: Senhor, olha para a minha aflição. Senhor, olha para a minha necessidade. Senhor, olha para quem sou eu. Olha para a minha miséria. Ou olha para quem eu sou, olha para o justo que eu sou. Aqui está um argumento inabalável. Inabalável. Senhor, nos socorre por causa da tua misericórdia. Nos socorre por causa do teu grande amor. Nos socorre por causa da tua fidelidade. Nos socorre por causa de quem tu és. Porque se for olhar para quem eu sou, Deus, quem sou eu? Que mérito eu tenho? Nenhum, Senhor. As minhas aflições não me importam. Elas não vão te encantar. Mas se tu olhares para a tua misericórdia, Senhor, tu vais me socorrer. Sabe, irmãos, Davi experimentou isso. Eu termino com essa ilustração bíblica que está em 1 Crônicas 21, do 7 ao 15. Você pode verificar lá. 1 Crônicas 21, do 7 ao 15, é quando Davi e Israel é castigada por causa do pecado de Davi de confiar mais em números do que em Deus. É quando ele conta as suas tropas, demonstrando confiança numérica, esquecendo-se que é Deus que dá a vitória. E o Senhor então traz um castigo sobre Israel. Mas antes de castigar Israel, o Senhor oferece a Davi, por meio do profeta Gade, 3 possibilidades de castigo. Ele diz, no capítulo 21 de 1 Crônicas, versículo 11: Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou 3 meses dos teus adversários te consumindo a espada, te vencendo, te fustigando, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, uma praga, uma peste sobre a nação de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Aqui está a resposta de Davi no verso 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens
não caia eu. Verso 14: Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi era um homem que entendia da misericórdia do Senhor. Era um grande pecador, mas a sua compreensão da misericórdia do Senhor, de arrependimento, o fez ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 44 termina com essa ilustração. Clamemos pela misericórdia do Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque está doendo, está machucando, está difícil. Não é um bom argumento. Sabe por que não é? Porque outros podem estar sofrendo mais do que você. Então, se o argumento for o sofrimento, então o Senhor vai socorrer quem está sofrendo mais. O argumento da misericórdia é inabalável. Portanto, lembre-se. Misericórdia, Senhor. Por causa da sua misericórdia, nos ajude. E sendo misericordioso, nos ajude a enfrentar a vergonha desse momento com uma fé ousada, prática. Não nos permita ficar acuados em casa, Deus. Porque essa misericórdia do Senhor, ela é transbordante, ela não cabe no indivíduo só. Ela precisa transbordar para outros. Queridos irmãos, não deixe passar esse período de coronavírus, de quarentena, não deixe passar esse período covardemente. É muito triste se você deixar isso acontecer. Eu tenho orado muito para que eu não perca as oportunidades. E várias surgem ou várias podem ser criadas nessa situação. Eu tenho tentado fazer duas, pelo menos. Uma delas é tentar estabelecer um projeto missionário. No momento como esse, estabelecer um projeto missionário que requer esforço de oração e de recursos e de gente para se envolver, não é fácil. Mas é isso que eu quero. Eu quero daqui a um ano festejar e dizer assim, esse projeto nasceu em meio a angústias, em meio a desconfianças. Nasceu num período complexo, complicado. Mas como nasceu? É porque o povo de Deus é ousado. Em meio às lutas, eles podem dizer, tudo isso tem nos acontecido, Senhor. Entretanto, não esquecemos de Ti. Uma outra coisa que eu tenho orado e pedido a Deus que faça acontecer. Eu gostaria muito de, nesse período, levar alguém a Cristo. Já pensou que glória ao nome do Senhor? Em meio a aflições, a um período turbulento, o Senhor te amou e te salvou. Já pensou a lembrança disso no coração e na mente de alguém salvo e de alguém que levou o Evangelho até este e este era um eleito? Já pensou que glória, que maravilha a ser desfrutada por um pecador essa alegria? Eu tenho pedido a Deus isso. Agora não adianta pedir a Ele isso e ficar dentro de casa. É necessário correr riscos. É o tipo de risco que vale a pena. Já pensou nascer uma igreja num período como esse? Já pensou? Muitas vezes, sei lá, talvez muitos de nós crentes, os pastores, eu não sei, estão escondidos e reclamando que de repente não pode ir para o prédio, isso, aquilo, outro. Irmãos, o campo é o mundo, o nosso Senhor falou. Como dizia John Wesley, a minha capela é o céu. Ah, se o Senhor me der essa alegria. Já pensou começar um trabalho evangelístico, um ponto de pregação, nessa época? E o Senhor abençoar graciosamente, porque Ele é bom e misericordioso, e via nascer uma igreja numa época como essa?
e essa igreja registrar na sua história, ela comemorada daqui 10 anos, se o senhor não voltar e dizer assim, essa igreja nasceu em meio a aflições, foi um parto doloroso, foi necessário o uso de fórceps, não foi um parto normal. Já pensou? Que glórias ao nome do Senhor. A igreja de Cristo precisa ser ousada, ela não pode se acovardar. Se você tem se acovardado, envergonhe-se disso. Como vimos no Salmo 44, Deus permitiu ao seu povo experimentar vergonha para aprender. E em meio a isso, suportando essa vergonha e angústia, o povo ainda assim se manteve fiel. E em oração clamou ao Senhor: salva-nos, Senhor, por causa da tua misericórdia. Deus é misericordioso. Essa situação vai passar, irmãos. Não permita que ela passe e leve consigo todas as oportunidades que têm surgido e muitos têm desprezado. Eu estou tentando fazer diferente. Lhe convido a fazer o mesmo, pois a força que opera em mim é a mesma que pode operar em você, pois não é minha, é do Senhor, e opera em qualquer pecador que queira honrá-lo também nesse momento, nessa situação. Vamos orar. Soberano Deus, Tu és aquele que nunca rejeitou o Teu povo. Tu és aquele que, quando parecia que estava rejeitando, na verdade estava por trás das câmeras, dando lições incríveis para que o Teu povo aprendesse em meio à aparente solidão. O Teu povo de Israel, ó Deus, por várias vezes aprendeu isso de forma amarga, por meio de vexame, de vergonha, de dor, mas aprendeu. Manteve-se firme, fiel, como esse salmo bem testemunha, em meio a angústias, entendendo que por amor ao Senhor, o teu povo vive nessa terra, sendo entregue à morte constantemente, sendo entregue à morte o dia todo e todo dia. Isso quer dizer que não adianta temermos a morte, pois nós estamos, ó Deus querido, entregues a ela, especialmente nós, nesse mundo que é adverso à nossa fé, adverso à nossa existência, enquanto igreja de Cristo. Anima o teu povo, Senhor, pelas lembranças de quem tu és. Anima o teu povo, ensina teu povo, por meio do vexame e da vergonha, daqueles que têm se acovardado nesse momento. Anima o teu povo por meio da aliança da cruz. Anima o teu povo por meio daquele que consumou a obra por nós. Anima o teu povo a orar ousadamente pela tua misericórdia. E como Davi, ó Deus, ilustradamente aqui mostramos, possamos confiar na sua misericórdia. Pois mesmo o seu castigo é muito melhor do que o castigo do mundo. Pois a tua mão batendo, ó Deus, ainda é vestida na luva da misericórdia e da graça. E embora muitas vezes machuque, mas ao mesmo tempo transmite graça, zelo e carinho paternal. Em nome de Cristo, nos ensine essas lições. A mim, a minha família, aqueles a quem eu ministro, aqueles que acompanham aqui e toda a tua igreja. Salva os eleitos, Senhor. Salva os eleitos. Santifica os eleitos. Por causa da tua glória, da tua misericórdia, do teu grande nome. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe.